O projeto de Deus é perfeito e ele está acontecendo. E eu quero te dizer nessa noite que você faz parte desse projeto. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem um chamado para ti. Deus te criou. Deus tem cuidado de ti. Mas para quê? Para Ele, amém? Para que nós sejamos instrumento nas mãos dEle. Cada um de nós, querido, em nome de Jesus. Não nascemos por acaso. Aleluia. E se nós estamos em comunhão com o Senhor, querido, aonde Ele nos leva, diante das portas que Ele abre, certamente Ele tem um propósito. E também diante das portas que Ele fecha. Amém? Porque em tudo Deus tem propósito. Nós, querido, queremos entender as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, em muitos momentos, são incompreensíveis para nós. Muitas coisas que acontecem nos decepcionam. Porque tendemos a querer andar no que nós vemos, no natural. Diante de nossa sabedoria. Diante daquilo que nós já aprendemos. Amém? Mas muitas outras coisas, eu te digo, a maioria nos alegram. Porque vão além exatamente daquilo que nós esperávamos. De tal forma, querido, que nós esperamos. Esperamos as coisas, temos esperança em tudo. Vivemos o nosso dia, mas com esperança de quê? De coisas boas sempre. Mas dentro do nosso entendimento. E eu quero te dizer que muitas coisas que acontecem, que aparentemente não são boas, são livramentos. Deus não permitiu, por quê? Porque tinha algo melhor. Aleluia. Em tudo, Deus está no controle. Aprenda a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, porque Ele não falha, Ele é fiel. E aonde você estiver, em todo tempo, quer a situação esteja boa ou não, te alegra no Senhor. Agradece a Ele. Aleluia. Por mais um dia, por mais uma vitória. Mas em Deus, espere sempre coisas boas. Em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é bom. A essência de Deus, querido, é de bondade. De Deus não pode vir nada de ruim. Aleluia. De Deus que Ele não vem nada de mal. Só bondade, só coisas boas. Amém? Então tenha fé sempre no Senhor. Mas eu quero te dizer hoje que você é um discípulo do Senhor. Amém? Aquele que tem o chamado do Senhor, que deve abrir o seu coração, que deve se dispor e que deve se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque somos servo comprado pelo sangue do Senhor, por alto preço. E diante disso, querido, a nossa vontade não deve mais prevalecer, mas a vontade do Senhor. Amém? E diante disso, querido, o mundo olha para nós. E o que acontece? O mundo nos odeia. Por isso há perseguições. E Jesus nos alertou sobre isso, queridos. Olha, querido, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Amém? Não estamos aqui para agradar o mundo, mas a Deus. Aleluia. A nossa missão aqui, querido, é cumprir a missão que Deus nos deu. E eu quero te dizer, Ele nos capacita, amém? Ele nos chama e nos capacita. Então, diante disso, não tenha medo, não tenha receio. Tenha confiança, tenha fé no teu coração. Porque Deus já nos garantiu a vitória, queridos. Aleluia. E o que precisamos é estar firme no Senhor todos os dias. Andando em aliança com Ele. Mesmo que a situação esteja difícil. Mas nós não podemos, queridos, parar. E nem tampouco retroagir. Mas nós temos que continuar. Perseverando em fé. Todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Amada igreja, te convido nesse momento, abre a tua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de João, capítulo 15. Aleluia. Nós iremos compartilhar a palavra hoje, do verso 18 ao verso 27. Amém? Mas antes disso, querido, antes de iniciarmos, como introdução, veremos o verso 16. Glória a Deus. João, capítulo 15, verso 16, diz a santa palavra de Deus: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, queridos? Aleluia. Querido, muitas vezes nos enganamos achando que fomos nós que escolhemos a Deus. Nós que decidimos aceitar ao Senhor. Querido, mas antes de nós escolhermos a Deus, Deus já nos escolheu, amém? Foi Ele que nos escolheu. Há um chamado de Deus para cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos criou para Ele, querido. Deus não nos criou para a perdição, para a morte, mas nos criou para Ele. Amém? Mas estamos no mundo. Durante a nossa caminhada, queridos, fomos afrontados, fomos enganados e nos afastamos da presença do Senhor. Mas um dia Jesus veio, morreu por nós. E através desse sacrifício, queridos, Ele nos resgatou da morte, do pecado. E agora nós podemos declarar em fé que nós somos livres. Que nós cremos no sacrifício de Jesus. E que nós temos a promessa da vida eterna. Amém? Então foi Ele que nos escolheu. Olhou para nós quando nenhum valor nós tínhamos. O mundo nos rejeitava, nos humilhava. Mas Deus olhou para nós e nos amou. Nos amou de tal forma, querido, que deu o seu melhor, o seu próprio filho, por você. Amém? Jesus se entregou, passou tudo o que Ele passou por você. Isso é amor, queridos. Aleluia. Então Deus nos escolheu primeiro, não fomos nós que escolhemos a Ele. Há um chamado para cada um de nós. Aleluia. Nos versos anteriores, querido, desse mesmo capítulo, fala sobre o ramo. O ramo deve estar ligado à videira verdadeira. Quando ele está separado, querido, ele morre. Acontece, querido, que o ramo, ele deve dar o quê? Frutos. Porque se não der fruto, o próprio Jesus diz, ele é cortado. Amém? E é juntado em molhos e jogado na fornalha. E no entanto, aquele que dá fruto, em vez de cortado, ele é poldado. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, depende de mim e de você. Aleluia. Você quer ser abençoado, querido? Esteja mais e mais no centro da vontade do Senhor, andando conforme a vontade dEle, e assim seremos abençoados. Porque diante de Deus, queridos, não precisamos nem abrir as nossas bocas para pedir aquilo que precisamos. Deus já sabe. Ele vê qual é a intenção dos nossos corações. E agrada a Deus abençoar as nossas vidas. Aleluia. Porque Ele é bom. Amém, queridos? Aleluia. Então vejamos o que diz o verso 18. A partir do verso 18.
Se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Isso que quem está falando é Jesus, amém? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, o que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Jesus, aqui nessa passagem, ele dá um ensinamento para os seus discípulos, aqueles que estavam ali junto dele, andando com ele, para que eles aprendessem algo que era necessário eles aprenderem, alertando, queridos, sobre tudo o que eles deveriam passar. Perseguições do mundo. Por quê? Porque não são do mundo. Assim como esse discípulo, também eu e você, queridos, nós não somos do mundo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos do mundo, querido. Por isso o mundo não se agrada de nós. Aleluia. Muitas vezes as pessoas, por não ter entendimento, olham para pessoas que são bem-sucedidas e veem a vida daquelas pessoas como vitoriosas. E até se questionam e perguntam a Deus: Deus, por quê? Na minha vida tão difícil, peleja tão grande, provações todos os dias, e a vida do fulano, do cicrano, que nem é cristão, nem crê em ti, e é tão próspera, tão abençoada. Querido, o mundo ama os seus. Amém? O mundo ama os seus. Querido, não queira agradar o mundo. Não se iluda com o que o mundo oferece. Lembre, querido, quando Jesus foi tentado, levado pelo Espírito Santo lá para o deserto. Passou 40 dias, 40 noites. E depois o inimigo veio tentá-lo. E uma das coisas que ele ofereceu foi todas as riquezas do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Amém? Mas essas coisas do mundo, o que são? Nada. Nada, querido. Diante daquilo que Deus prometeu para nós. Aleluia. Nada, querido. Olhamos as coisas, às vezes nos admiramos pelas belezas que os olhos enxergam. Os países da Europa lindos.
naturezas diversas, aqui até mesmo no Brasil, estados lindos, belezas maravilhosas, criação de Deus. Mas aqui só um pouquinho de tantas coisas belas que Deus tem preparado para nós, querido. Querido, não se iluda. Às vezes a gente vê coisas belas, lindas e fica encantado. Mas maior encanto tem lá na presença do Senhor. Quando olhamos para os animais diversos, seja eles que espécie for, os felinos lindos. Quando você vê uma onça pintada linda, querido. Você olha para uma girafa, para uma zebra, lindo, aquela coisa assim, os detalhes, querido. E os pássaros, as flores. Eu te digo, isso é só um pouquinho. Um pouquinho. Tudo isso criado pela mão de Deus. Um toque do Senhor. Essas belezas naturais que vemos, criado por Deus. O homem, ele copia. Deus dá capacidade ao homem. E o homem copia. Obras fantásticas de Michelangelo. E outros muitos. Fantásticos, você fica impressionado. Vindo aqui o Brasil, você vê as obras de Aleijadinho. Como pode aquele homem, sem as mãos, fazer aquelas obras? Na perfeição. Deus o capacita. Mas se isso nos impressiona, querido, essas coisas que nós vemos, imagine Deus. Quando vemos a obra de Michelangelo, uma escultura que parece uma pessoa, que parece que tem vida, mas não tem vida, é uma escultura. Imagine, querido, compara isso com a criação de um homem, de uma vida, querido, que passa desapercebido a nós, que quando há fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, ali começa uma nova vida. E o Criador dos criadores, o Todo-Poderoso, começa a formar uma nova vida. Depois de 9 meses, queridos, em média, nasce uma nova criação de Deus, perfeita, criada a partir de 2 únicas células, coisas que nós não conseguimos nem enxergar, e ali traz uma carga genética das gerações do pai e da mãe. Que coisa fantástica, que maravilha! Isso é o que deve nos impressionar. Este realmente é o Criador, querido. Amém? É o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, é o Senhor. E é esse, querido, que está no controle de tudo. O projeto de Deus é perfeito e ele está acontecendo. E Jesus veio, querido, e ensinou, mostrou para os seus discípulos, e podemos também nos considerar discípulos do Senhor. Aquele que ouviu a sua voz, que segue, que obedece, e que devemos aprender com os seus ensinamentos. Amém? E aqui no verso 18, querido, ele diz: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. E diz no verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, ou vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Aleluia. Querido, você não é deste mundo, queridos. Não fique preso aos encantos deste mundo, queridos. Amém?
Porque, querido, quem fica preso aos encantos desse mundo, tem como desejo do seu coração permanecer no mundo. Queria permanecer eternamente nesse mundo, com as suas riquezas, com os seus bens, com as suas conquistas. Mas tudo isso, querido, é passageiro. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Imagine pessoas, querido, que acumulam riquezas e se esquecem do Senhor. Tem como alvo em suas vidas ter bens, riquezas. Não tem mal nenhum ter isso, querido, desde que esteja aliançado com o Senhor. Amém? Voltado o coração primeiramente para o Senhor. Nós podemos ver o exemplo do Faustão. Eu te digo, querido, que Deus deu uma nova oportunidade para aquele homem. Ele tem 72 anos, acho que é isso, 72, viveu bastante. É um homem rico, famoso, conhecido, mas quase partia. Teve uma nova oportunidade. Quanto tempo ele tem? Não sei, só Deus sabe. Mas é uma nova oportunidade. Eu não sei qual a fé que ele professa, mas que ele volte o coração para Deus e siga ao Senhor. Porque não foi dessa vez que ele partiu, mas vai partir. Vai partir. E o que é que adianta toda a riqueza do mundo? A riqueza, querido, ela não compra a vida. Amém? Porque a vida já foi comprada lá na cruz, por Jesus. A vida eterna, querido, só temos em Jesus. E o que devemos fazer? Obedecer. Não é sacrificar, é obedecer. Porque isso é que agrada a Deus. Obedecer. Aleluia. E sabendo, querido, que nós não somos do mundo, por isso passamos por luta, passamos por adversidades, porque não somos do mundo. E eu te digo nessa noite, igreja, e nem queira ser do mundo, que o teu coração esteja sempre voltado em todo o tempo para o Senhor, com o objetivo de agradar o Senhor. Que por maior que seja a luta, que por maior que seja a tribulação, ela vai passar. Vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça firme, aliançado com o Senhor. Que os teus projetos em todo o tempo, querido, Deus esteja à frente. Sempre, 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 sempre. Porque senão, o teu êxito, querido, aparente, será tristeza no fim. Aleluia. Mas nessa noite Deus está falando contigo, para que você abra o teu entendimento. Se prepare, querido, para viver coisas grandes e tremendas na presença do Senhor. Enquanto estamos aqui, querido, eu posso dizer que estamos passando no deserto. Mas saiba que no deserto Deus não nos abandona. Ele nos sustenta todos os dias. E tem dado prova disso. Nós temos experimentado da bondade do Senhor, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é fiel. Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Amém? E o verso 20 diz, a palavra do Senhor: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Queridos, Jesus estava ensinando seus discípulos. Ele ainda não tinha passado pelo sacrifício lá da cruz.
Ele estava alertando os seus, porque os judeus já o perseguiam. E como perseguiu a Jesus, perseguiu também aos discípulos de Jesus. Amém? Mas ele estava usando o que ele estava passando, preparando os seus discípulos, também preparando a nós, para coisas que nós passamos, queridos. E a perseguição naquela época era mais ferrenha. Era perseguições de morte. Lembremos que os discípulos de Jesus, quase todos, foram mortos de mortes trágicas. Crucificados, decapitados, partido ao meio, colocado no fogo, coisa desse tipo. Mas eles se mantiveram firmes. Amém? Irmãos nossos, que também são cristãos em outros países, sofrem perseguições terríveis, que também são mortos, fuzilados e outro tipo de morte. Estamos aqui que temos liberdade ainda, mas o cenário dentro do natural, não devemos esperar boas coisas. Contudo, como discípulo do Senhor, sabemos que não somos deste mundo. E assim como perseguiram a Jesus, e até o rejeitaram e o crucificaram, perseguições também podem vir sobre nós. E isso, querido, não é só os pastores, ou sobre os pastores, mas sobre aquele que é cristão. Hoje, querido, a igreja evangélica está crescida, está grande. E até legal hoje ser cristão evangélico. No passado, querido, eu lembro quando eu era criança, havia uma rejeição muito grande. Aquele que era crente, como se dizia. E quando a pessoa era crente, ela era humilhada. Tirava sarro da cara da pessoa. Hoje não, querido. Já está moderninho ser cristão. É legal. No inglês diz que é cool. Legal ser cristão. Por quê? Porque também, querido, o que se vê no dia de hoje, o que é pregado, é um evangelho light. Não se fala sobre uma passagem dessa, alertando sobre a realidade da vida cristã. Amém, querido? Por quê? Porque o velho homem tem que ser sepultado. Somos uma nova criatura no Senhor. E somos afrontados todos os dias, queridos. E precisamos estar firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Crendo nele em todo o tempo. Porque imagine, querido, se você fosse colocado em uma situação de decisão, rejeita a Deus ou então morre, o que você faria? Você tem duas alternativas: rejeita a Deus ou você morre. O que você faria? Querido, não é fácil. Somente crendo de fato e de verdade é que nós podemos resistir nessa fé, que ainda que mate o nosso corpo físico, nós temos que nos manter firmes, querido, crendo no Senhor, porque a promessa do Senhor é real, amém? Para aqueles que creem, Deus prometeu e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas só viverão e receberão aquilo que Deus prometeu aquele que se manter firme até o fim, independente das afrontas, do que passamos, queridos. Amém, igreja? Por isso, esteja atento
Viva a verdade. A cada dia medite na palavra, querido, mas medite na verdade. Essa é a verdade do Senhor. Precisamos estar firmes, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 21 diz: mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amém? O mundo, querido, não conhece a Deus de fato e de verdade. E nem a Jesus. Não conhece. O rejeita. Como os judeus rejeitaram no passado, o mundo tem rejeitado também a Jesus, ao Espírito Santo e ao próprio Deus. Tem confessado que crê só da boca para fora, mas não tem vivido uma fé genuína como conhecedor de Deus verdadeiro. Quem é Deus? É o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o dono de tudo. E aquele que não acredita dessa forma, querido, está desobedecendo, não está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Mas Deus é bom, está dando-nos a oportunidade todos os dias. 22, verso 22 diz: se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas, porém, agora, não tem desculpa do seu pecado. Aleluia. Amém, queridos? Jesus está dizendo, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse anunciado a verdade, não teríamos culpa do pecado, não teríamos pecado. Mas agora, sabendo que ele veio, que deixou a sua palavra, não tem desculpa do pecado. Amém? Verso 23 diz: aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. E verso 24: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecados. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Amém, queridos? Jesus alertando sobre o pecado, sobre a desobediência, sobre os ensinamentos dele. Ele veio, ensinou, deixou os seus mandamentos. E aquele que é sábio deve o quê? Obedecer. Obedecer. E simples. Se obedece, é filho. Se obedece, é abençoado. Se obedece, tem a promessa de vida eterna. Se não obedece, querido, já está morto. Já está morto. Não é que vai morrer, já está morto. Amém? Por quê? Porque antes nós também estávamos mortos. Quem está no mundo, quem não crê em Deus, está morto. Morto espiritualmente. Vive fisicamente, mas espiritualmente está morto. E o físico um dia vai acabar. Vai chegar ao fim. E a vida a posterior não existirá para estes. Amém? Porque quem nos ressuscitou da morte foi Jesus. Fomos ressuscitados junto dele. Foi ele que nos tirou do mundo. E só temos vida nele. E a pessoa que vive no pecado é desobediente. Ao ser desobediente, está pecando. Ao ser desobediente, decidiu permanecer no mundo, ouvindo mais o mundo do que a Deus, cumprindo a sua própria vontade, agradar ao seu eu e não a Deus. E diante do que Jesus já ensinou e disse
Hoje nós não podemos ter desculpa, querido. Não existe desculpa. Ou você crê e vive de fato e de verdade a palavra do Senhor e tem garantido a vida eterna, ou já está morto. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você que está me ouvindo nesse momento, você ainda está respirando. Ainda há esperança para você, se você ainda não está andando conforme a vontade do Senhor. Da mesma forma para os seus familiares, se ainda estão respirando, é porque, querido, Deus está dando a oportunidade, ainda, para que haja a conversão, o conserto de vida. Amém, queridos? E de nossa parte, temos um chamado, primeiramente vivermos a palavra do Senhor, e depois pregarmos, evangelizarmos, darmos fruto, querido, em nome de Jesus Cristo. Verso 25 diz a palavra do Senhor: mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Verso 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Amém, queridos? Jesus estava falando junto dos discípulos, falando para todos aqueles que ali estavam a ouvir. Mas ele sabia que ia partir, e que viria o Espírito Santo de Deus para continuar a obra do Senhor. E ele falando aqui sobre o Espírito Santo, enviado por Deus, para estar junto de nós, para nos conduzir. O nosso amigo querido, aleluia, que está conosco. Jesus, finalizando a sua missão, foi ressuscitado e voltou para junto do Pai. Mas o Espírito Santo foi enviado e está conosco. Portanto, estamos no mundo, não somos do mundo, e assim o mundo nos odeia. Mas estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos, queridos, voltar para a nossa casa, atravessar esse deserto, chegarmos à nossa terra prometida, a Nova Jerusalém. Mas temos o Espírito Santo, que tem nos guiado, tem nos ajudado, tem nos consolado, queridos, enviado por Deus, para mim e para você. Aleluia. E é nele, querido, que nós devemos fortalecer todos os dias, desenvolvendo a nossa intimidade com Ele, crendo que Ele é uma pessoa, que Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo, e que nós podemos interagir, conversar com Ele, porque Ele está aqui com essa missão de nos ajudar, de nos conduzir e nos levar de volta para o nosso lar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E o verso 27 diz: e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Jesus aqui estava falando especificamente sobre os seus discípulos que ali estavam com Ele, que estiveram com Ele durante as suas andanças, os sinais que Ele mostrou, realizou, prodígios, tremendos, coisas que nenhum outro fez. E Ele falando para os seus discípulos que eles iriam continuar testificando. Aleluia. E eu quero te dizer, querido, que nós também devemos continuar testificando de tudo aquilo que Jesus ensinou. Primeiramente, através de nossas vidas, vivendo a palavra do Senhor, sendo um testemunho, um verdadeiro cristão, um imitador de Cristo, mas de forma fiel. Amém?
E a Bíblia diz que nós temos que ser perfeito. Por quê? Porque perfeito é o nosso Deus. E perfeição, queridos, só temos no Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, primeiramente nós queremos declarar que nós te amamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor, pela tua verdade. Que nós não sejamos enganados, Senhor, pelo mundo, porque sabemos e cremos que a este mundo não pertencemos. Fomos comprados, Senhor, pelo teu sangue. Fomos resgatados da morte, do pecado. E cremos, ó Pai, como diz a tua palavra, que nós estamos assentados juntamente com Jesus. Aleluia. Cremos, ó Pai, que o sacrifício de Jesus foi perfeito. E ali estava sobre ele todos os nossos pecados. Todo extrato de dívida foi pago. Que o inimigo não tem mais autoridade nem legalidade sobre nós. Portanto, hoje podemos declarar que somos livres. Que cremos, ó Pai, em Ti, Pai. Cremos no Senhor Jesus. E cremos também na pessoa do Espírito Santo, que está conosco, que é o nosso ajudador, que tem nos dado sabedoria, força, para vencer e para continuar, mesmo diante das adversidades, ó Pai. Pai amado, Pai santo, que nós venhamos a permanecer firmes, que as coisas do mundo não venham nos atrair. Nós não queremos, ó Pai, ser atraídos pelos encantos do mundo, que são tão ínfimos, tão pouco, tão pequenos diante das coisas, ó Pai, que o Senhor tem para nos dar. Oh, Paizinho Santo e Pai amado, que nós tenhamos entendimento e sabedoria todos os dias, para não trocar, Senhor, aquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação, Senhor, por maior que seja a riqueza do mundo, porque por maior que seja a riqueza, Pai, não compra aquilo que o Senhor nos deu de forma grátis, ó Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, em todo o tempo. Pai amado, Pai santo, que a Tua igreja tenha ouvido a Tua palavra hoje, e que essa palavra, ela não venha a ser roubada, Senhor, mas que ela venha permanecer em cada coração, e que leve a meditação e a reflexão de cada um consigo mesmo, com o seu eu. Oh Pai, meditando na Tua palavra, Senhor, recebendo, Senhor, a clareza do Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, Senhor, que traz a revelação da palavra, Senhor, e que cada um venha ter a certeza em sua vida, que o Senhor é bom, que o Senhor é rico em amor e misericórdia, que tudo que o Senhor tem prometido para nós, vale mais do que toda a riqueza do mundo, e que diante disso, Senhor, nós queremos estar firmes todos os dias, aliançado contigo, Senhor, e permanecer firme até o fim, em nome de Jesus, amém e aleluia. Glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus.